A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando aos amados para mais um estudo de videoaula, estudo da revista Palavra e Vida de jovens e adultos desta convenção. Estamos estudando nesse primeiro trimestre as cartas de Paulo, chamado para ser santo, um estudo em Romano. O autor dessa revista é o pastor Danilo Azevedo. Estamos na lição 9, a nona lição. O texto básico é Romanos 10. O título dessa lição, o zelo que ignora. Estaremos estudando agora, aliás, lendo o texto proposto pelo pastor, que está em Romanos 10, que estaremos lendo agora. Caros irmãos, desejo do meu coração, da minha alma, a Deus em favor dos filhos de Israel e que eles se salvem. Portanto, sou testemunho quanto o zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base real de conhecimento, pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus, buscando estabelecer sua própria, não se submeter à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Ora, Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo. Ou ainda, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz? Que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca, no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos, e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque em todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele que nada ouviram falar, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado, como está escrito, como são maravilhosos os teus pés, os que anunciam as boas novas. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho, portanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Mas, então, indago, será que não ouviram? É evidente que sim. Por toda a terra saiu sua voz e ecoou suas palavras até os confins do mundo. Ora, questiono outra vez, será que Israel não compreendeu a mensagem? Em primeiro lugar, Moisés proclamou: e farei que tenha ciúmes de quem não é meu povo, e eu provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías declarou com toda ousadia: fui achado por aqueles que não me procuravam, e revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, no entanto, afirmou: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. O zelo que ignora. No capítulo 10, Paulo continua a discussão do capítulo 9. Então, Paulo está dando alguns esclarecimentos sobre a nação de Israel. E ele começou no capítulo 9 e agora está dando continuidade no capítulo 10. Falando do profundo desejo que tinha em seu coração de que os judeus fossem salvos. Era o desejo de Paulo. Desejo esse que se convertia em oração da sua etnia, do seu povo, né? O termo coração não era usado como hoje, somente para as emoções, mas sim para falar da totalidade da pessoa. Então, o desejo de Paulo que eles fossem salvos é como se Paulo dissesse: eu desejo com todo o meu ser, com tudo que sou, que os judeus sejam salvos.
versículo 1. Então já lemos aqui, né, nesse capítulo, que diz assim: caro irmãos, o desejo do meu coração, a minha oração é que Deus, em favor dos filhos de Israel, que eles sejam salvos, né? Então Paulo deixa muito claro. Ao se expor dessa maneira, como se tiver esse tipo de fala, Paulo nos ensina o modo como devemos anunciar a nossa fé, com palavras temperadas, com sal, moderação, pois não devemos impor nossa fé, mas mostrar a razão que cremos. Então, a forma que eu e você devemos evangelizar é explicar como nós cremos, a forma como nós cremos no Deus Todo-Poderoso. É o que o Paulo está ensinando. Vamos ler alguns versículos aqui, irmãos. Está em Colossenses 4, 6. Diz assim, versículo 6. A vossa maneira de falar seja sempre agradável, bem temperada, com sal, a fim de saber como dever responder a cada pessoa. Ele usa o sal porque é tempero, bem temperado, né? E 1 Pedro também, vamos ler aqui, 1 Pedro 3, 2 versículos, 15 e 16. Antes reverenciar a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Então, um povo que tem esperança realmente é o povo cristão, porque nós esperamos a redenção do nosso corpo físico, né? Contudo, fazer isso com humildade, a respeito, conservando a boa consciência de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados com suas próprias calúnias. É claro que o mundo, as pessoas que servem do outro lado, vão querer desqualificar a vida cristã, porque eles, na verdade, eles ainda não têm esse entendimento do que é ser uma pessoa cristã. Primeiro ponto dessa revista, primeiro tópico, né? Zelo e esforço. O apóstolo afirma que os israelitas eram zelosos por Deus. Porém, seu zelo não estava com conformidade com a revelação de Deus, pois era um zelo sem conhecimento. O termo melhor que define zelo sem conhecimento é fanatismo. O próprio Paulo havia praticado tal fanatismo quando perseguia a igreja. Então, nós vamos aqui ver alguns versículos aqui, né? Atos, capítulo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 54 até 60, né? Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração, retinhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os olhos em direção do céu e contemplou a glória de Deus, Jesus em pé à direita de Deus. Exclamou: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e os berros gritaram todos juntos contra ele, e arrastando para fora da cidade apedrejaram, e as testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, que nós sabemos que é Paulo. Assim, enquanto apedrejado Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e exclamou em alta voz: Senhor, não lhe atribua este pecado. E tendo dito isso, essa palavra adormeceu. Quer dizer, o primeiro mártir a entrar nos reinos do céu, né? Estevão. Aqui, Paulo perseguia, pegava as cartas lá nas autoridades e, quando ele estava em caminho de Damasco, né, foi surpreendido, mas nesse ponto aqui, ele prendia as pessoas que eram cristãs, por zelo, assim dizia. Então vamos em Atos também, Atos aqui, continuação, no versículo, capítulo 9, e vamos ler aqui esses versículos. Entremete Saulo ainda respirava as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo ao sumo sacerdote. Pediram carta na sinagoga de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens e mulheres
que pertencesse ao caminho, quer dizer, era cristão, tivesse autorizado conduzido presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximaram de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E que ele inquiriu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, quem tu persegues. Contudo, levanta e entra na cidade, pois lá alguém revelará o que deves realizar. E os homens acompanhavam Saulo na viagem, caíram emudecidos, ficaram mudos, né? E podiam ouvir a voz, mas a ninguém via. Saulo ergueu-se do chão, abrindo os olhos, e não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, e durante os quais não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou em uma visão Ananias, diante de que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor disse: apronta e vai à rua chamada direita e procura a casa de Judas, um homem de Tarso chamado Saulo, e esse que está em oração nesse momento. E acaba de ter uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado os teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade, chefe dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Porém o Senhor respondeu: vai, pois esse é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante dos gentios, reis, perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto será necessário para sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques plenos do Espírito Santo, ou cheio, né? Imediatamente lhe caíram os olhos e algo parecido como uma escama, e ele passou a ver de novo, e em seguida, levantando-se, foi batizado. Depois de se alimentar, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Então esse é o testemunho, né, da conversão desse homem chamado Saulo, que passou a ser chamado Paulo, e agora um discípulo de Jesus. Vamos voltar aqui em Romanos 10, né? Romanos 10 e o versículo 2 e 3. Portanto, sou testemunho contra o zelo que eles devotam, né? Devotam a Deus, contudo seu zelo não tem como base real, pois não conhecendo a justiça de Deus, buscando estabelecer sua própria, submeter a justiça de Deus. Ele está falando realmente aqui sobre a necessidade que eles tinham de reconhecer a justiça de Deus. Ainda sobre o tema da justiça que precede de Deus, Paulo faz afirmação forte ao afirmar que o fim da lei é Cristo. Mas o que Paulo deseja alcançar em nossa afirmação é a compreensão de que Jesus é o fim do legalismo. Então Cristo cumpriu todas as coisas que o legalismo, que a lei, justificava. O ser humano está mais em uma relação de credor-devedor com Deus. Então aquela relação que nós tínhamos não tem mais, né? Agora nós somos libertos. Não estamos em um relacionamento com o divino baseado no medo. Vamos aqui, a carta de João, ele fala que o medo, né, impede de realizar as coisas. João, primeira carta de João 4:18. O amor não existe receio, mas o perfeito amor lança fora todo medo. O medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Então agora o relacionamento do homem com Deus é baseado no respeito, no amor, né? Jesus inaugurou um novo tempo em que nós estamos em paz com Deus. Nós estávamos em inimizade, antes vindo Jesus nos reconciliou com Cristo, agora estamos em paz por Deus, por meio de Jesus, nosso novo e vivo caminho para Deus. Hebreus
Hebreus, livro de Hebreus. Vamos lá, trabalhar, né, irmãos? Se a escola bíblica, né, é leitura da Bíblia. Vamos aproximar. Hebreus 10, 19, 22. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança, quer dizer, repleto, né? Para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. Agora nós temos livre acesso, né? Nós podemos, através da oração, com um novo e vivo caminho, que ele nos cortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, o sumo sacerdote. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero, com absoluta certeza da fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, né? Então Deus nos faz esse benefício através do seu sangue, do sangue remidor lá no Calvário. Fomos reconciliados com o Pai. Logo procuramos a justiça que vem de Jesus e não que vem da lei. Os que procuram a justiça que vem da lei precisam ficar atentos, né? Paulo citou Moisés em Levítico 18:5. Levítico, né? Lá onde estabelece a lei, né? Livro de Levítico 18:5. Guardareis os meus estatutos, as minhas normas. Quem os cumprir encontrará neles a vida. Eu sou Deus. Ou, aqui está Yahvé, né? Então, irmãos, nós vemos que é mais dificultoso guardar, né, essa lei. Ao falar que o homem que pratica a lei viverá por ela. Esses textos diz ser necessário obedecer todos os mandamentos para conseguir achar a vida por meio deles. Ninguém, entretanto, conseguiu tamanha façanha, pois pelo simples fato de sermos humanos e imperfeitos. Realmente, nós já vimos vários hinos sobre isso, né? E, irmãos, na verdade, o homem jamais alcançaria a salvação se fosse por mérito, porque nós somos seres humanos e somos imperfeitos, né? Então não conseguiria a perfeição. Foi necessário realmente Cristo vir em nosso lugar e nos aperfeiçoar. Jamais conseguiremos satisfazer a justiça e alcançar a santidade de Deus por nosso próprio esforço. Mas aquele que busca a justiça que vem da fé reconhece que não precisamos mais escalar para chegar às alturas, nem mergulhar nas profundezas para alcançar Jesus, pois ele já veio, né? Na verdade, irmão, as pessoas estão perdendo uma grande oportunidade nesse mundo de se entregar a Cristo, porque Cristo já veio, Cristo já padeceu, Cristo já cumpriu a sua missão. E a missão dele foi trazer, reconciliar o homem a Deus através da sua vida, né? Do seu perdão, que nós não merecíamos, porque nós ofendemos a Deus. Não foi Deus que nos ofendeu, nós que ofendemos a Deus. Mas Deus, como é misericordioso, ele veio perdoar. Cumpriu sua missão e assim temos livre acesso ao seu trono da graça. Jesus, a palavra encarnada, não está distante de nós. Hoje nós temos a palavra de Deus, mas temos Jesus, que é o verbo que se tornou carne, habitou entre nós. Então Jesus é a palavra encarnada, é o verbo que está entre nós, através do seu Espírito. Jesus não morreu, Jesus está vivo, ressuscitou. Muitas pessoas pensam que Jesus está lá no sepulcro, mas Jesus não, ressuscitou, está vivo, à destra de Deus nas alturas, no seu trono, no seu reino. Jesus é o Senhor, né? A palavra Senhor, nós sabemos que ela tem autoridade. É algo que as pessoas devem ter respeito, né? Quando se trata com a palavra Senhor. Nos versículos 9 e 10 desse mesmo capítulo, né, de Romanos, né? Romanos 9 e 10. Vamos botar aqui, botar aqui, botar aqui, botar aqui. Romanos
9 e 10. Romanos, peraí, bem perdidinho. Romanos 10, 9 e 10, né? Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que o Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então já é uma promessa, né? Porque com o teu coração você creres para a justiça e com tua boca você faz confissão para a salvação. Então, irmãos, nos ensina de forma como devemos confessar a nossa fé. O ser humano precisa reconhecer Jesus como Senhor. E o termo Senhor da tradução da palavra é Kyrios, que era usada em pelo menos 2 contextos entre os gentios e um entre os judeus. Entre os gentios, a palavra era usada como um dos títulos do imperador romano, viu? Eu já falei, né? Uma palavra de respeito, de autoridade. Em referência a alguns judeus, exemplo, Kyrios Serapis, né? Significa Senhor Serapis. Lá, já entre os israelitas, Kyrios é a tradução grega do termo hebraico Adonai, né? Adonai quer dizer Senhor, que significa Senhor. Logo, confessar Jesus como Kyrios é reconhecer quem de fato é Senhor sobre as nações. Jesus não o imperador. E reconhecer que Jesus é Deus entre nós. Lá em Mateus está dizendo, né? O versículo fala Emmanuel, que traduzido Deus conosco. Esse Emmanuel é Jesus, né? Crer na ressurreição também era uma atitude fundamental para a fé cristã. Por isso que ele fala, né? Se confessarem que tua boca, né? Que foi ressuscitado, né? Então, irmãos, nós vemos aqui, ó, né, crer na ressurreição também era uma atitude fundamental para a fé cristã. Paulo chega a dizer que se não cremos na ressurreição, nossa fé é vã. Porque, irmãos, se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos, né? Mas vamos lá para o versículo que fala basicamente isso aqui. 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como é igualmente improdutiva a nossa fé. Porque se negarmos a ressurreição física de Jesus, caímos em 2 emboscadas. A primeira é que não cremos na ressurreição de Jesus e também não acreditamos em nossa ressurreição. Isso recusamos nossa esperança última. Qual é a nossa esperança última? É a salvação da nossa alma, né? E que a ressuscitou para sermos glorificados. A segunda é que se Jesus não ressuscitou, ele não está vivo. Mas na verdade Jesus está vivo, né? Então se nós não cremos na ressurreição, nós estamos dizendo que Cristo não ressuscitou. Não está à destra de Deus, não intercede por nós, se ele está morto. Nossa fé também está. E contudo, continuo acreditando na ressurreição do meu Senhor, na presença real do nosso meio. Eu vivo porque ele vive, né? Tem até um hino. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Então, irmão, nós temos que crer na presença real de Cristo. Cristo ressuscitou e por isso nós cremos na nossa ressurreição. Contudo, a pessoa que crê em seu coração deve dar mais um passo a confessar com seus lábios, ou seja, dar testemunho público da sua fé diante o próximo. Então é necessário que nós demos bons testemunhos para que as pessoas que estão ao nosso redor creia nesse Cristo que nós tanto pregamos, né? O discípulo de Jesus deve declarar sua fé por meio de suas relações, como já foi dito, sempre de maneira amável e respeitosa, né? Então, respeitando sempre o próximo, as opiniões, mas no tempo oportuno fazer alguns esclarecimentos da nossa fé, porque nós cremos, porque Jesus veio a esse mundo, sempre respondendo à razão da nossa fé, né? Então, irmão, terceiro ponto,
Nós falamos no primeiro ponto, o zelo, o esforço, Jesus é o Senhor, agora a salvação é para todos, né? Os judeus só criam que a salvação era para eles, mas não, a salvação é para todos. Desde antes, lá de Abraão, a promessa de todas as nações seria abençoada. Nos versículos 11 e 13 desse mesmo capítulo, do capítulo de Romanos, né? Vamos voltar aqui em Romanos, do capítulo 10, peraí, deixa eu voltar aqui. Romanos, capítulo 10, versículo 11 e 13. Então vamos lá. Conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre os judeus e os gentios, pois o meu Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, irmão, nós estamos vendo aqui que todo que invocar o nome do Senhor será salvo, porque crê na promessa de Deus. Paulo conclui o argumento citando 2 textos do Antigo Testamento. Isaías, vamos ver aqui, vamos botar aqui Isaías. Isaías 29, versículo 16. Diz assim: que perversão, presunção a vossa! O que é isso que pensais? Tratar o oleiro como argila? Porventura, objeto formado pode alegar aquele que o formou? Ele não me fez? O vaso poderá dizer ao oleiro: ele nada entende do ofício. Então, irmão, aqui nós vemos que o apóstolo está falando novamente, né? E depois nós vamos falar aqui sobre Joel. O profeta Joel também faz menção aqui, Joel 2:32. 2:32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião, em Jerusalém haverá salvação para todos os sobreviventes, para todos aqueles a quem Yahvé, ou Deus, né, a quem Deus ou Senhor chamar. Então, irmãos, essa promessa que se cumpriu lá no Novo Testamento, nesses versículos básicos, né, nós vemos que Deus está cumprindo a promessa que já tinha sido feita. E tem como esses 2 versículos básicos que o apóstolo Paulo nos está orientando aqui. A fim de ratificar que tanto israelita como gentio estava na mesma posição diante de Deus, pois não há diferença entre os judeus e gentios. Então todos estavam na mesma posição. Não era orgulho nenhum ser judeu ou israelita, mas sim todos, na mesma proporção, foram chamados para servir a Deus. Romanos 10:12. Voltamos lá no Romanos 10:12. Romanos 10:12, versículo 12. Portanto, não há distinção entre os judeus e gentios. O mesmo Senhor de todos abençoa ricamente. Então, Deus confirmando, né, que não há separação, não há acepção, nada. Deus é um Deus de toda a humanidade. Pois tanto um como outro, para ser salvo, precisa crer. Como consequência de fé, confessar publicamente a Jesus. Então é necessário, tanto judeus como gregos, ou gentios, né? Todos era necessário crer em Jesus. Não há limite ético para a promessa, pois ela alcança todas as famílias da terra. É o versículo que eu falei em Gênesis, e a promessa feita a Abraão, né? Gênesis 12, vou aqui, 12, Gênesis 12:13. 12:13. Sendo assim, suplico dizer minha irmã, para que me trate bem, que consideração a ti,
por tua causa, conserve também a minha vida. Então, a preservação ali da vida de Abraão, né? Na verdade, deixa eu ver aqui, irmão, às vezes eles botam aqui, vou voltar aqui esse texto aqui, que 13, isso mesmo? 12, 13. 12, deixa eu ver aqui. 3, deixa eu ver aqui. O versículo, na verdade, é esse aqui, irmão. Eles botaram aqui, a gente tem que observar. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então a promessa foi feita a eles, né? É que eu estava lendo aqui, eles botaram aqui 13, mas é 3, versículo 3, tá? Gênesis 3. Em seguida, Paulo faz 4 perguntas. Romanos 10, vamos lá para Romanos 10. Romanos 10, 14 e 15. 2 versículos. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele a quem não ouviram falar, e como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés do que anunciam as boas novas. Demonstrando a necessidade de termos evangelizar, ou seja, de anunciarmos Jesus como o Senhor que venceu a morte e nos trouxe a esperança de também venceremos, né? É uma necessidade. A primeira pergunta, como alguém vai invocar a quem não conhece? A segunda, como quem vai ouvir algo que não foi anunciado? A terceira, como alguém vai ouvir se não há pregador? A quarta, haverá pregador se não há quem envie? A igreja, né? Aqui o autor coloca, a igreja é a única instituição no mundo que tem o privilégio de anunciar o evangelho de Jesus. Não há outra instituição, irmão, sobre a terra destinada a fazer isso. Somente a igreja tem essa autoridade. Só a igreja pode ser igreja. Por isso não devemos perder nosso tempo tentando ser outra coisa. Nem devemos colocar algo ou alguém no lugar de Jesus. Somente Ele é o nosso Senhor, né? Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Romanos 15, 10, 15 é o versículo que nós já lemos, né? Essa é a afirmação de Paulo para designar uma pessoa que se compromete em pregar as boas novas do reino de Deus. A caminhada do mensageiro da antiguidade não era fácil. Eles caminhavam dias, chegavam ao destino com seus pés sujos, cansados. Porém, quando entregavam suas boas notícias, o povo se alegrava. Então, a mensagem, ela sempre vai ser uma mensagem atual, porque ela vai trazer as boas novas de salvação, vai alegrar o coração do homem, trazer esperança, né? E tudo isso porque Deus vai fazer cumprir em nosso coração. O trabalho do pregador é anunciar Jesus e sua obra de salvação. Nós só temos a tarefa de levar a mensagem ao ouvido das pessoas, pois a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17, né? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo, né? Contudo, quem leva ao coração é o Espírito Santo que convence o homem. João 16, vamos aqui, João 16, o Evangelho de João 16, 7, até onde? Todavia vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta, e se não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o verei. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado que a humanidade não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então, a mensagem que Deus traz é para que
nos convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a tarefa da pregação. Por isso a igreja precisa acreditar no poder do Espírito, na força do próprio braço. Não na força do próprio braço, né? Não nas nossas. Voltando ao tema mais específico do capítulo de Romanos 10, 16 a 21, Paulo diz que todos os israelitas deram crédito à pregação e nem todos os israelitas deram crédito à pregação do Evangelho, ou seja, ao cumprimento das promessas das alianças foram feitas a seus antepassados. Esse fato certamente torna os israelitas que não creram culpados, né? Pois eles tinham informações suficientes para compreender o caminho da salvação pela graça, não com consanguinidade e os seus méritos e os seus próprios méritos. Então, irmão, nós vemos aqui que Deus está tratando essa nação, a todos nós, através do seu Filho Jesus Cristo. É necessário que creamos que Ele ressuscitou, é necessário que creamos em Jesus como meio para a salvação. Essa mensagem é maravilhosa, porque só Jesus é suficiente. Somente Jesus pode livrar o homem do pecado, da justiça e do juízo. Acreditar na salvação com consanguinidade por méritos pelo cumprimento da lei fazia que os israelitas se achassem um povo exclusivo, como se Deus fosse somente de Israel, a fim de confrontar exclusivismo judaico. Paulo afirma que Deus foi encontrado por quem não buscava e revelou a quem não perguntava por ele, fazendo referência aos gentios, nós, né? Gentios, povos gentios, que mesmo sem terem tido todos os privilégios de Israel, ouviram a mensagem do Evangelho, aceitaram o socorro divino pela justiça que provém da fé. Israel, embora Deus sempre estivesse de mãos estendidas, escolheu a rebeldia, a desobediência. Nós vemos que Israel, em todo tempo, ainda não se voltou para o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Deus, porém, mantém as mãos estendidas para todos aqueles que creem, independente de serem judeus ou gentios. A mão de Deus não está escolhida para que possa salvar. Ainda há tempo. Você, meu amigo, meu irmão, que ainda não aceitou Cristo como Salvador, suficiente Salvador da sua alma, faça nesse instante. Não perca tempo. Leia a palavra, medita nela, busca a presença do Espírito Santo. Quero deixar aqui algumas perguntas para você e para mim também. Você deseja que, com todo o seu ser, que as pessoas sejam salvas, né? Você anuncia o Evangelho respeitando a consciência dos outros? Lembre-se que temos que ter palavras temperadas com sal. Você e eu crê em Jesus como único Senhor e Deus que ressuscitou dos mortos? Você crê em nossa ressurreição? Essa pergunta para cada um de nós refletimos sobre esse estudo. Meu amigo, meu irmão, está chegando ao fim. Quero orar por você e por mim, para que Deus abençoe essa palavra, esse canal, que chegue aos mais confins e alcance o maior número de pessoas. O objetivo aqui não é só ensinar, mas que eles tenham aprendido e creiam em Jesus no seu coração. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, quero fazer essa oração de agradecimento a Ti, pela permissão de anunciar o Teu Evangelho, através do ensino da Tua Palavra, na Escola Bíblica Dominical, Senhor, através desse vídeo pelo YouTube, e quero pedir que o Espírito Santo toque no coração das pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como suficiente Salvador, porque esse é o objetivo, de alcançar os perdidos da Tua casa. Ó Pai, nos ajuda a levar a mensagem a todos aqueles que necessitam e crer na poderosa palavra de Deus, que tem poder de tirar o homem do pecado, da justiça e do juízo e trazer a Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco
Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?